E aí, pessoal, mais um dia de rodada lá na Alemanha, torneio de candidatos. A gente chegou na sexta partida hoje, quer dizer que amanhã os jogadores têm mais um dia de descanso. A gente tem 3 rodadas, daí um dia livre, né? E depois das 3 rodadas, mais um dia livre e por aí vai. A gente tem 14 rodadas ao todo, né? Então vão ser 4 grupos de 3 rodadas. E depois do último dia livre, a gente tem as últimas 2 rodadas para definir o desafiante do campeão mundial Magnus Carlsen, né? Esse match vai acontecer em novembro, como já conversamos. Dia 9 de novembro começa em Londres. Magnus Carlsen vai entrar em campo para defender o título dele. Não sabemos contra quem ainda. Hoje o dia mais uma vez foi bem animado, como tem sido praxe no torneio de candidatos esse ano. Né? Eu achei que as partidas estavam bem calmas hoje, para falar a verdade, né? Com potencial, mas eu achei que ia ser um dia bem tranquilo e acabou não sendo mais uma vez. E a torcida agradece, como sempre. Eu escolhi uma partida que eu achei bem interessante. E o Kramnik, acho que é a terceira vez que ele aparece já na partida do dia. Ele tem jogado um xadrez muito interessante mesmo. E uma Mediarov, primeira vez que aparece aqui também. Na verdade, o Kramnik apareceu 3 vezes, né? O Mediarov, primeira vez que ele aparece aqui na análise do dia. O Mediarov é um jogador que estava com 3 pontos antes dessa rodada, assim como o Kramnik. E o Karuna começou a rodada com 3,5 pontos em 5 partidas, né? 2 vitórias e 3 empates ele tinha. O Medvedev tinha uma vitória e 3 empates, né? Com 3 pontos. É isso? É isso, né? 5 rodadas. Bom, então a Medvedev de brancas jogou D4. A Medvedev, para quem não sabe, é o atual número 2 do mundo. Né? A primeira vez que ele assumiu o posto de número 2 do mundo foi esse ano mesmo, né? Ele chegou em 2.800 ano passado, primeira vez. É um jogador que faz pouco tempo que está na super elite, né? Ali em cima. Sempre foi um jogador muito forte, mas é um jogador muito instável. Ele tem mostrado uma estabilidade grande ultimamente. E ser número 2 do mundo não é nem um pouco fácil, né? Porque vamos considerar que o Carlsen tem estabilizado o número 1 do mundo desde 2011, né? Fazem 7 anos. Mas o número 2 já mudou entre Caruana, Aronian, Kramnik, Topalov esteve lá também. Acho que a Nand também teve, né? Não sei se Guiri chegou a ser número 2 do mundo. Lagrave chegou a ser número 2 do mundo, com certeza. Mas é o que eu devo estar esquecendo. Mas o Medvedev está lá e ele é atual número 2 do mundo e o número 1 do torneio. Ele é o favorito do torneio de candidatos por rating. Mas é um jogador que chegou agora, né, nesse posto. Então vamos ver o que ele tem aprontado no torneio. Ele começou super bem, né? Uma vitória e 4 empates até então, né? Com 3 pontos em 5. Jogando um xadrez firme. Não ficou pior em nenhuma partida, né? Até essa quinta rodada. E tem jogado bem. Vamos ver o que ele aprontou hoje com o Kramnik. Então jogou peão dama. É o que ele costuma jogar. Né? Apesar dele ser um jogador bem agressivo assim. Bem ambicioso sempre. Né? Ele joga peão dama e isso não quer dizer nada. Né? Porque a gente acha que quem gosta de atacar, de sacrificar, de ser criativo, sempre joga peão rei. Não é verdade. Peão dama tem muitas posições interessantes também. Né? A gente tem uma noção que peão dama é sempre um joguinho mais posicional. Né? Não é bem assim. Jogou D5, Vladimir Kramnik. C4, E6. Cavalo C3, cavalo F6. A gente está jogando um gambito de dama recusado, super clássico, o famoso QGD, né? Que é o Queen's Gambit Decline, a sigla em inglês. Então depois de cavalo F6, geralmente as brancas capturam em D5 de imediato para estabelecer uma formação de peças muito conhecida. Né? Normalmente E por D5 é a reação mais comum, daí bispo G5. As brancas já capturam em D5 para evitar qualquer tipo de troca em C4, que seria possível. Depois de bispo E7, E3, C6, a gente chega a uma das posições mais clássicas do xadrez, a estrutura Carlsbad, né, que é essa estrutura quando tem esses peões assim, né, com essa troca C por D5. Uma posição bem estática, né, que não tem muito avanço de peão. As brancas podem buscar um avanço no centro, mas é um jogo muito de peças e sem tanto contato, né, de início, pelo menos. E é uma posição muito jogada desde muito tempo atrás também, até hoje, né? Nunca saiu de moda. Mas o Kramnik jogou cavalo por D5, que é a Semitahashi, que cede o centro de imediato, parece uma Grunfeld, né? Mas as pretas vão tentar um plano interessante, que vocês vão ver agora. Né? As brancas jogaram E4, aceitaram o desafio, dominaram o centro. Cavalo C3, peão toma, C5. Né? Isso é exatamente igual a uma Grunfeld, com a diferença que as pretas normalmente teriam G6 ao invés de G6. Né? Podemos argumentar que o bispo vai estar bem em G7 em vez de em F8, né? Porque com esses ele não vai para G7 provavelmente. Mas as pretas têm suas ideias também.
As brancas juntaram o centro as pretas juntaram o centro das brancas aqui, mas esses peões também podem ser alvos de ataque mais pra frente. E aqui o Mamedjanov jogou torre B1, que é um lance que inclusive eu joguei isso na semifinal contra o Christian Totti, mestre nacional do Rio de Janeiro. Joguei torre B1, que é um lance interessante. Cavalo F3, que é o lance mais óbvio, né? Peão toma, bispo B4, cheque, a variante que o Kramnik gosta bastante. Bispo D2, captura aqui, dama D2 e roque. Né? Inclusive foi exatamente essa variante, né, que ele jogou com mais Leissot há 2 rodadas. Ou foi na rodada anterior? Foi 2 rodadas atrás, né, que ele empatou com Wesley So. Ou foi ontem? Não, foi na outra rodada, né? Foi anteontem. Já passando tão rápido. Cadê o Kramnik? Ah, não, foi ontem mesmo. Foi ontem. Nossa, ele dobrou pretas e o So dobrou brancas também. É por causa do emparceramento do... Enfim. Então jogou depois com cavalo D7, B6, B7. Essa é a semi-tarraxa que o Kramnik gosta bastante de jogar de pretas. Né? As pretas cedem o centro para as brancas, mas elas têm uma posição bem estável, as pretas. Vão levar o cavalo para F6 muitas vezes e jogar na coluna C, que é totalmente aberta. Jogar um torre C8 rápido, né? Como tentativa de vantagem, as pretas têm a maioria de peões na ala da dama, né? Que a longo prazo pode ser bem interessante, é um final. E as brancas têm um centro melhor, mas uma posição equilibrada. Mas foi jogar a torre B1, que evita justamente o cheque, né? Essa é a ideia do torre B1, para depois da troca. Aí bispo E7, bispo B5 cheque foi jogado, um desenvolvimento normal. Bispo D7 e bispo D3. Esse cheque é temático, para você piorar o bispo para D7 e o peão de B7 ficar caindo. O Kramnik não se incomodou muito, jogou C por D4, C por D4, cavalo C6. Agora o peão de D4 é um problema, caso tenha uma captura em B7. As pretas podem ficar de olho em dama A5 cheque também, para trocar as damas, né? Que foi o que acabou acontecendo na partida. E aí as brancas podem reagir com dama D2, que aqui não dá certo, né? Por causa de bispo B4. Ou bispo D2 sacrificando o peão de A2 mesmo. Tem muito a ver com uma linha da Grunfeld que acontece isso. Aí ele jogou bispo E2. Essa sequência de lance é um pouco estranha pra mim. Né? Ele jogou bispo B5, que é normal, e puxou bispo D3, que é temático. Agora ele perdeu mais um tempo com o bispo, né? Uma pergunta simples é por que ele não jogou cavalo F3. Acredito que cavalo B4 seria o lance. Talvez, né? E se bispo C4, torre C8, provavelmente, uma coisa assim, né? Então isso acontece muito, tá? Isso vai ser um dos capítulos do meu livro, né? Lances, vamos dizer que são às vezes mais importantes que o roque, né? Que, né, geralmente tem que rocar, né? Então foi um torre B1, que tem uma ideia específica, e o cavalo B4, que é uma ideia estratégica, que é pegar o bispo de Casa Branca, que é um bispo forte, né? E se bispo C4, acredito que torre C8, ameaçando o bispo de novo, e se bispo B3, agora provavelmente bispo B5, é bem incômodo, né? Eu não deixo rocar e tô ameaçando o cavalo D3 cheque, que eu tô praticamente ganhando aqui de pretas, né? Então por isso o bispo E2, né? Então quando vocês olham uma partida dessa, lances estranhos, né? A gente tem uma base de conhecimento, vamos dizer que seja uma base de conhecimento bem básica mesmo, né? Que é o quê? Desenvolver as peças, rocar, e é isso, né? Isso é o básico do básico. Então se você tiver isso já, você já pode questionar muita coisa. Porque, pô, você sabe que o desenvolvimento é importante, né? E aí você vê um cheque, volta pra D3. Aí você tem que tentar entender que o bispo tá estranho aqui. E aí jogar de novo com o bispo, né? Então quando você for analisar, você tem que tentar questionar isso. Por que ele não fez isso? Por que ele fez isso, né? Porque pode ser uma Medjerov, pode ser quem quiser. Desenvolver peça é bom, sempre. É bom, sempre. Então pra você não fazer isso, tem que ter um motivo bom. Então essa é a ideia dele, acredito. Jogou torre C8, Kramnik. Se torre B7, eu não sei o que acontece, pra ser bem sincero. Não sei se cavalo B4, talvez, né? Tem um contrajogo aqui forte, né? Deve ser isso. Cavalo B4. Abrindo um parênteses, essa partida eu não vi nada com o computador. Acho que um momento mais pra frente eu vi. E eu vi a coletiva de imprensa deles. Pra ter algumas ideias que eles tiveram também pra comentar com vocês. Talvez cavalo B4 aqui, né? Cavalo C2 cheque depois. Tem outros lances aqui, mas acho que não são bons. Dama 5. Dama 5 é possível também, né? Pra capturar em A2. Mas jogou cavalo F3, tá na hora de desenvolver, né? Porque desenvolver é bom, como eu acabei de falar. Dama 5 cheque, tentando forçar umas trocas. Porque na semi-tarraxa, geralmente o Kramnik busca a posição com o cavalo em D7, que foi o que eu mostrei lá no comecinho do vídeo. Né? Cavalo em D7 e o bispo geralmente vem pra B7. Né? O cavalo geralmente está em D7 aqui. Então como o Kramnik não jogou a formação que eu acho que é ideal mesmo, né? Hoje em dia é considerada ideal. Essa formação é um pouco mais perigosa. E se ele jogar roque,
O preto tem que ficar vigiando D5 sempre, isso é um pouco desagradável. E com bastante, quanto mais peça no tabuleiro, esse tipo de avanço incomodando peças menores pode ser bem chato. Então por isso ele jogou dama A5 cheque aqui, que eu acho que é importante. É mais um exemplo que vai lá pro meu livro. Lances importantes antes de rocar. Então dama A5 cheque, bispo D2 e bispo B4. Para trocar as peças, né? De novo, dama D2, bispo B4 cravaria a dama, né? Então bispo D2 e aí bispo B4, querendo simplificar. No caso de roque, eu troco em D2, tem um peão em D4 caindo, né? Então jogou torre B2, bispo por D2, dama D2, rei D2 e cavalo A5, né? Então assim, primeira fase concluída, né? Teve algumas trocas. E de maneira geral, eu gosto, assim, eu sempre gostei de jogar Grunfeld muito de pretas, né? Então esse tipo de posição me agrada um pouco de pretas, né? Eu tenho um pouco menos de espaço, porque os peões brancos estão bem ali, embora não tenha nenhuma peça preta muito limitada por isso, né? O cavalo tá bem aqui em A5, apesar dele estar em A5, porque ele tem um endereço certo aqui em C4, né? Se tivesse um peão branco em B3, aí poderia dizer que o cavalo tá estranho. Mas essa casa aqui, por mais que ela esteja controlada agora, ela não vai ser controlada para sempre, né? Porque não tem um peão. Né? O peão realmente tira essa casa para sempre, porque se o peão não mexer, já era. Agora a peça não consegue segurar essa casa em qualquer situação, porque eu posso dobrar na coluna, posso jogar B5, né? Enfim, expandir a ala da dama. Então cavalo A5 tá bem, é bem temático isso na Grunfeld. Então cavalo A5 foi jogado, e aí eu tenho a maioria na ala da dama, e quanto menos peça no tabuleiro, menos forte é esse centro também, né? Por outro lado, as brancas têm espaço, têm liberdade para avançar a ala do rei, que ele fez depois, G4, H4, cavalo E5. E as pretas têm uma estrutura legal, pode jogar B6, mas também não é tão fácil avançar os peões. E as brancas têm mais liberdade, porque onde as brancas têm maioria, tem liberdade para avançar, né? As pretas já não conseguem fazer isso tão fácil com os peões ala da dama. Embora ele conseguiu avançar um pouco também, né? Então cavalo A5, jogou torre de BB1 para trazer outra torre para C1. Rei E7, que é um lance bem importante, né? Parece simples, mas não pode passar batido esse lance, porque você não tem damas no tabuleiro, né? Então você não precisa rocar agora. O rei tá bem em E7 aí no centro. Isso é importante. Rei, sempre que não tiver tantas peças no tabuleiro, o rei pode ficar no centro. O rei é uma peça que ajuda muito. Né? O Peliquian me ensinava que o rei vale 4 pontos no final. Né? Não sei se isso tem algum livro, na verdade. Já pensei nisso, mas nunca pesquisei. Que o rei vale 4 pontos, né? Porque o cavalo vale 3, a torre vale 5, o cavalo e o bispo vale 3, né? A torre vale 5. Mas ele diz que o rei no final, quando ele começa a ativar, vale 4 pontos, né? Pra considerar o quão importante que ele é no ataque, né? É uma estimativa, porque não dá pra trocar o rei, né? Mas ele me ensinava esse termo, né? E reforça a gente a lembrar que é importante usar o rei. Então rei E7, torre HC1 e jogou F6 pra evitar o cavalo E5, né? Que parece lógico também, enfraquece um pouco, mas cavalo E5 poderia ser incômodo. H4, torre HD8, bispo D3. E aqui eu normalmente pensaria em B6, né? Só que B6 tem um problema sério aqui. Não sei se sério, mas não, é um problema sério. Que é um tema, de novo, bem estratégico. Isso talvez não esteja no meu livro, porque já tem vários livros, né? Que é controlar a coluna com o lance tipo bispo A6 aqui. Né? Torre C1, torre C1. E agora esse bispo é um monstro aqui, porque ele não precisa pular para outro lugar, ele já tá bem ali. E ele evita a torre C8. Esse é um tema muito importante, ele é muito recorrente também, esse tema. Você usar a coluna porque é por causa de uma imprecisão das pretas aqui, né? Eu tô ameaçando a torre C7 agora por consequência de ter a coluna, né? Não quer dizer que sempre vou ter entrada aqui. O que eu sempre vou ter quando o bispo estiver aqui é que a torre não vai ter acesso a essa casa. Isso é uma ideia posicional importante. Né? Embora ainda teria cavalo C6 naquela posição, né? De olho em cavalo B4. Mas a ideia é válida aqui, né? Eu não quero deixar esse bispo A6 entrar aqui. Então foi jogado A6 para expandir a ala da dama de outra maneira. E o B5 tem esse reforço aqui do pulo em C4, né? Rei E3, B5 e G4, né? Uma medieval adora empurrar os peões assim. E aqui, de novo, eu tô sempre achando que o preto é um pouquinho mais agradável aqui por causa dessa maioria, né? Eu sinceramente não sei o que o branco fez de errado pra estar numa posição minimamente mais agradável para as pretas, né? E na análise, os dois diziam que o preto está um pouco mais agradável também, né? O Kramnik estava bem confiante, falou que ele sentia melhor, assim, não falou bem melhor, mas melhor. Né? O Nome Geral falou que estava um pouquinho melhor o preto, né? Que o preto tá tranquilo e pouquinha coisa mais melhor, ele falou, né?
Mas enfim, deve ter alguma imprecisão numa Mediarov no começo, porque torre B1 é um lance bem normal, né? Talvez essas passeadas de bispo infinitas aí, né? Porque acho que quando ele jogou bispo D3 lá na abertura, ele não imaginou que vinha cavalo C6, né? Que é uma casa estranha. Só que cavalo C6 ameaçou o pulo em B4. Aí teve que perder mais um tempo com o bispo. Aí já veio o cheque, aí já trocou o bispo, né? Então acho que ele não queria trocar tanta peça assim. Né? Porque o torre B1 já evita bispo B4 cheque, né? Então por isso, acho que foi aí que deu uma mínima imprecisão numa Mediarov na abertura. E deu no final o agradável para as pretas, né? Que eu não sei se tá melhor. Eu realmente acho que tá um pouquinho melhor para as pretas. Mais agradável. Mas no mínimo tá ok, isso é certeza, né? Porque as brancas podem expandir a ala do rei, mas, né? Sei lá, não vai também ganhar por causa disso, né? E tem que ficar vigiando sempre essas entradas aqui. Jogou bispo E8, que é outro tema bem comum, né? Você colocar o bispo lá na oitava, porque o bispo não tem serviço aqui nessa diagonal por enquanto, né? Então deixa ele ir pra oitava pra abrir essa torre, né? Pode estar atacando um peão. Aí jogou cavalo G1, uma Mediarov, ele tentou melhorar as peças, é um lance que eu gosto, essa manobra de cavalo, né? Ele quer levar o cavalo para E2. Mas aqui o preto tá bem firme mesmo, né? Não é claro o que o branco faz aqui. Construtivamente. O que ele fez tá ótimo, tentar avançar lá do rei. Tentar ganhar um pouco de espaço. As pretas em um dia querem jogar B4 e A5, mas também não é tão fácil, né? Quando eu digo que o preto tá mais agradável, não quer dizer que vai ganhar também, né? Então cavalo G1 jogou para cavalo E2 e ele jogou um lance legal aqui, o Kramnik jogou cavalo C6 mesmo, né? O D5 agora não tá rolando. Ele comentou na entrevista que sempre que jogar A4 o peão toma bispo A6, né? Aqui imagino que torre B8, né, para não levar bispo B7. Na verdade aqui tá caindo o peão em D4 já, né? Aqui nem dá, né? Tá caindo em D4 aqui já. Ah, não, mas aí tem torre pro C8, né? Talvez torre D4, né? Porque torre C6, torre D3. Mas enfim. Mas aí eu tomo aqui, né? E depois eu bispo A6, torre B8, peão de D4 tá ameaçado. Mas o que ele quis dizer é que sempre que o peão de A sobra aqui, ele é muito forte, né? E tá defendido bem, parece. O bispo em E8 tá de olho também. Né? Cavalo D4, torre pro C8 ganha, né? E torre D4 eu pensei, mas aí é por B5 mesmo. Porque torre D4, torre pro C6, torre pro D3, né? Às vezes eu falo umas linhas de cabeça assim pra vocês treinarem visualização também. Isso é um treino bem legal de fazer. Bom, cavalo E2 jogou, que é o normal, defendeu o peão. E aí torre D6, que é um lance bem legal, que agora a torre D8 tá vindo, né? E o peão de D4 é um problema, né? Uma Mediarov não deu bola, eu acho, pro cavalo C6, né? Parece um lance meio estranho. O cavalo tá tão firme em A5, né? Sem ataque. Então jogou torre D1 aqui. As brancas jogaram torre D1, torre CD8 e bispo C2. Defendeu o peão de D4, né? E aí cavalo A5 de novo, ele quer entrar em C4 com cheque. Foi obrigado a voltar, cavalo C6 e bispo C2. E aqui, né, vamos bater as palmas aqui pro Vladimir Kramnik, que apesar que eu falei a mesma coisa ontem, né? Todo mundo tá sendo bem combativo nesse torneio, mas ele tá sendo mais combativo de longe, né? E isso que o torneio tá sendo muito bonito de ver, né? Mas ele tá destoando assim, né? Ele quer ganhar todas as posições, parece. E aqui ele começou a tomar o risco, que deixou a posição bem desequilibrada. Então o preto tá bem aqui, parece. Não é tão fácil melhorar a posição, né? Isso que é difícil jogar nesse nível, né? Você pega uma posição melhor e para melhorar é um trabalho enorme, né? Isso é só um dos passos, né? Ficar com uma posição boa. Porque E5 não deve ser bom, né? Eu permito D5. Embora fixe numa casa branca, né? Cavalo A5, bispo D3. O branco pode ter espaço na ala da dama aqui, né? Pode vir um torre C1, o cavalo pode começar a manobrar aqui para algum lado. Isso pode ser desagradável para as pretas, né? As torres ficam meio bobas aqui, né? Avanço de peão não tem do outro lado. Então realmente a única esperança das pretas é avançar lá da dama, né? B4 eu não sei se é possível, mas dá umas casas estranhas aqui. Bispo A4. Daí cavalo toma, teria que ver, né? Cavalo toma, bispo E8. Cavalo C2 ganha, né? Cavalo D4 ganha o preto aqui então, né? Mais ou menos, tá caindo em B4 também, né? Troca em D4 e tava em B4, né? Tem esse lance aqui, né? Troca tudo e depois toma em B4, parece. É que o B4 agora não é a hora também, né? Em algum momento, né, se B4 A5 vier, é o plano a longo prazo das pretas aqui. Mas aqui ele jogou H5, que foi uma decisão bem curiosa. G5, jogou, né? Passou o peão. Porque, enfim, o peão pode incomodar um pouco ali. G por F6, torre G1 pode chegar. E aqui ele jogou F por G5 aqui o Kramnik. Aqui rolou uma discórdia grande na coletiva de imprensa.
Que, aliás, a coletiva de imprensa é só vocês jogarem no YouTube, tá, gente? Coloca lá, round 6, né, sexta rodada, Kramnik e Mediarov, vai achar na hora, Candidatos 2018, né, Candidates 2018. Todas estão no YouTube, que foi feito o upload pela World Chess, né, que é quem tá organizando o torneio, o site, né, da FIDE. Então jogou F por G5 aqui, tomou o peão, e aí veio o E5, intermediário, tacou a torre. Torre D7, H por G5. E agora o branco criou uma maioria perigosa aqui, né? Porque vamos prestar atenção, né? Aqui eram 5 contra 4 antes, né? Agora tem 4 contra 2 aqui, né? Vamos botar de verde aqui. Isso. O verde ficou meio estranho ali, né? Olha a diversão da criança se divertindo com as cores, né? Tá, chega. Então H por G5. E aí são 4 contra 2, que eu queria mostrar, né? 4, vou parar de palhaçada com as cores. Pronto. 4 contra 2. Porque o peão de H já era, não vai ter contato mais com esses peões, né? E esses peões podem andar em algum momento. Claro que tem muita peça, né? Esses peões podem ser fraqueza também. Mas se G6, por exemplo, tem umas entradas no cavalo F4, né? Se eu quiser fazer um passado protegido aqui, né? Talvez bispo E4 primeiro, né? E depois cavalo F4, uma coisa assim. Ainda teria a torre C1, né? Cavalo A5. Mas enfim. Ele jogou H4, que era a ideia dele, né? E agora o Kramnik falou que tinha o bispo H5 entrando e tal. Ele achou que tava bem aqui. Ficando melhor, talvez. E o Mediarov discordou bastante. Ele falou que ele achava que não foi boa essa sequência, que ele ficou melhor aqui de brancas. Bom, jogou G6, né? Pra não deixar o bispo entrar em H5. E o peão de G7 é uma fraqueza pra sempre aqui também. Vou começar com as cores de novo ali. O peão de G7 é uma fraqueza. E o peão de H4 é uma fraqueza também, né? Por outro lado, o peão de H pode ser um problema também para as brancas, né? Então jogou torre de B... Jogou cavalo A5 aqui, desculpa. O Kramnik. E aí jogou torre de B C1, uma Mediarov. Acredito que se jogar cheque aqui, que é o lance que eu faria feliz da vida, né? Provavelmente F4, né? E depois eu tô subindo com rei G5 eventualmente até. E cavalo B2, essas coisas parecem bobagem, né? Posso jogar até torre H1 direto, né? Torre por D4, eu troco e rei E3, não tem nada, né? E se eu tentar cravar o bispo, eu centralizo meu bispo, bonitinho, né? E o peão de H é um problema, né? Tem torre C1 ainda. Tem que tomar de torre pra não cair em D4, né? Mas acho que o branco tá bem aqui, parece, né? Se desse o cheque. Embora o cheque dá vontade de jogar. Aí torre C7 e bispo D3. Que é um lance lógico, né? Pra tentar controlar. Principalmente pra evitar esse, né? Que seria chato. E aí jogou bispo D3. E aqui eles continuaram discordando um pouco no análise. Interessante. Vale a pena ver essa coletiva que os dois estavam com opiniões bem distantes aqui no que estava acontecendo. Então jogou torre DC8, que é uma pendurada séria aqui, o Kramnik. Ele falou que alucinou mesmo. Já vamos entender porquê. E aqui a sugestão era que ele trocasse em C1 primeiro, talvez. Ou jogasse bispo C6 direto, pra evitar a torre H1, né? E não sei o que tá acontecendo aqui de novo, né? Porque esse bispo E4 tem que vigiar uns cheques aqui sempre, né? E cavalo F4, não sei o que faz aí. Torre C8 provavelmente, né? E depois tentar puxar o bispo e trocar, né, as torres. E o peão de H. Mas é estranho pra caramba, porque um dia o branco pode encaixar um D5, né? Esse peão de G6. Mas assim, isso... A gente falou muito isso aqui nos vídeos, né? O Kramnik tem tentado criar um desequilíbrio nas partidas que é impressionante. Algumas deram certo, algumas deram errado, mas é impressionante o que ele tem feito mesmo, né? Tirando os padrões sempre, assim, né? Uma estrutura simétrica bonitinha. Olha a confusão que ele criou já, né? Então aqui ele jogou torre DC8, que foi um erro gravíssimo. Porque aqui troca e torre H1. E aí ganha um peão de H4, né? E esse peão era... Toda a ideia do Kramnik era essa. E ele explicou, né, na coletiva, que ele falou que ele queria jogar cavalo C4, rei F4, bispo C6, atacando a torre, torre H4, e aqui ele queria jogar torre F8 cheque. Ele achou que a torre estava em F8, em C8, e não em C7. Ele teve um lapso aí de visualização. E aí torre F8 cheque, rei G3, torre F3 ganha o bispo, né? Então torre F8 teria que jogar rei G5, torre por F2, cavalo F4, uma coisa assim, né? Inclusive foi até engraçado, né? Porque é uma posição que não existe e o Mediarov quis tentar analisar também. Ele falou, como quem dissesse, não, nem assim.
a posição preta é boa, né? Aí rolou umas farpas aí de leve na análise, né? Assim, respeitosamente sempre. Mas o Medvedev falou que até nessa variante que não existe, ele tava bem de branco, o que é mínimo desagradável pro Kramnik, né? Mas enfim, confiram a coletiva que foi interessante. Então torre H1, cavalo C4, rei F4. Né? Ali tinha muitos lances possíveis, tá? Ao invés de bispo C6. Pode trocar em C1 e bispo C6 também. Pode jogar torre de... Bom, pode jogar a torre de CC8 mesmo pra chegar na posição que ele queria, que seria um lance estranho, né? Por torre C1 seria melhor, né? Mas trocar aqui é a posição que ele queria chegar, né? E aí torre H1, cavalo C4, né? O branco não deve dar o bispo porque é do peão de G6, né? Enfim. Mas ele jogou torre DC8, trocou e torre H1. E agora a posição começou a desandar pro Kramnik. Cavalo C4 cheque, rei F4, né? Não quero dar esse bispo aqui porque vai cair em G6 depois. Vai dar uma confusão desnecessária. Cavalo B2, bispo E4 centralizou bonitinho, controlou as entradas. E agora o Kramnik tentou avançar lá da dama dele, que é a esperança, né? Não tinha muita opção aqui. O problema de cair o peão de H4 é que depois vai dar um problema pra cuidar do peão de G7 também. E essa maioria, esse 4 contra 2, vai andar em algum momento. Então jogou B4, torre para H4 e cavalo D1, né? O famoso esperneio. Tem que tentar alguma coisa aqui. E torre H7 seria um lance interessante, né? Porque esse cavalo F2 eu tomo em G7, tomo em C7, né? Mas aí rei D8. E aí talvez F3, que nem seguiram a partida. Mas, né, tem um tema... Se bem que aqui não se aplica muito. Mas tem um tema legal que é torre H7, rei F8, cheque, né? Lá e torre G8 pra cercar o peão, né? Ameaçando o peão sem deixar rei F8. Mas aqui tem rei D8, né? Antes, na verdade. Aqui, estranho. Então jogou F3 direto. Cavalo C3, tentou atacar o peão de A2. O Medvedev jogou a variante mais sólida aqui, que é cavalo pro C3. Peão toma e torre H2. Né? Ganhou um peãozinho bonito, o peão do C tá controlado. E vai jogar rei E3, F4, D5, F5 e vai ganhar meio fácil, parece, né? Não foi tão fácil assim a partida mais pra frente, mas aqui eu achei que ia acabar em pouquíssimos lances. A partida, pra ser bem sincero. Então jogou torre C8 aqui, no Medvedev. Rei E3, bispo B5, né? O torre C8, quando eu vi a partida eu não entendi direito o que ele tá querendo fazer da vida com esse lance. Esse eu não entendi mesmo. Não sei se é um lance de espera, se ele tá esperando o branco trazer o rei pra jogar bispo B5, não sei. Porque bispo B5 direto, torre H7 talvez ganhe, é isso ou não? Também não é claro que ganha, né? Acho que rei E3 do mesmo jeito. Eu não entendi torre C8 mesmo, tá? Tem coisa que tá fora da minha da minha capacidade de compreensão. Não, talvez foi um lance só, sei lá, por fazer, né? É que eu ia preferir ativar o bispo antes. É que talvez torre H7 aí seja chato, né? Bom, mas aí rei F8 igual... Ah, tá, daí eu não consigo esconder meu rei. Ah, talvez seja isso, então. Bispo B5, torre H7, rei F8, cheque, lá e usa a mesma ideia que eu falei agora. E se C2 eu tomo em G7 com cheque, tomo em C7 controlando a coroação, depois eu tomo em C2 também. E não tem como defender o peão com cheque, né? Não tenho mais o rei D8. Então esse é um lance de espera, talvez, sei lá, né? Dica, tentem entender os lances. Tentem. Alguns realmente são muito difíceis, mas a maioria dos lances, você para pra pensar um pouco, você entende, né? O que o jogador tá pensando ali, né? E isso ajuda muito a compreender as coisas. Então jogou rei E3, voltou, bispo B5. Achei que ele ia jogar um torre C2 rápido aqui. Ele jogou F4, que é bem lógico. Torre C2 parecia tão bom aqui. Não, torre C2 aí bispo A4, né? Não, bispo C2. E que eu tinha pensado alguma coisa aqui. Mas aí bispo C4 de novo, né? Não, F4 tá bom, vai ter que jogar F4. Faz todo o sentido do mundo, né? Bispo C4. E aí jogou torre H7, incomodou o peão lá, né? Agora aproveitou que deu uma pausa no C2 também. Atacou o peão. Torre G8, que é triste, mas tem que ser feito, porque F8 perderia a torre, né? E aqui ele jogou A3, né? Esse é um dos momentos que eu vi com o computador. Eu fiquei curioso pra ver como é que tava a avaliação aqui, né? Sentia que tava muito sem esperança pro preto, né? Aí eu queria saber quantos pontos o computador dava. A gente fica nessa, né? Nossa, quero ver ele dar 6, 7, 8, 10 pontos. Parece que quanto mais sobe, mais empolgado a gente fica, né? Não sei porquê. Mesmo você não tá torcendo pra ninguém. E aqui ele jogou A3, que é um lance totalmente lógico. Acho que qualquer ser humano faria sem pensar, né? Porque tirou o peão do ataque e botou numa casa preta e depois pensa, né? Um final que não tem pressa. E aqui eu achei engraçado que o computador sugere D5 aqui.
E o Kramnik falou desse lance até. O Medjarov também viu, mas... e falou que A3, enfim, jogou mais sólido, né? Porque esse bispo toma, acredito que rola bispo por bispo, é isso, né? Bispo por bispo, claro. Peão toma. E aí acredito que F5, talvez, é isso? Isso deve ser bem destruidor, né? Mas aí D4 cheque e rei D4 mesmo, né? E torre H1 vai ganhar muito fácil no final, né? Toma aqui mesmo. Rei D3 deve ganhar também, né? Porque eu tô ameaçando F6, né? Seria uma posição engraçada, né? F6. É que tem rei E6, né? Ah, rei E6 é o coroa, eu acho, né? Isso aqui seria uma posição engraçada, né? Engraçada pra uma Mediarov só. A torre presa aqui em G8. Mas aqui rei E6, tá tão simples assim isso aqui? Não sei, né? Torre G7, qual que é o negócio aqui? Torre C8. Aí cheque ainda, né? É que o peão aqui é meio rápido, né? Enfim, vai dar uma confusão desnecessária aqui, né? Lá, desnecessário. Esse aqui eu tenho esse ainda. Mas o branco jamais quer entrar nisso, né? C2, torre E8. Não pode até trocar torre por E8 e fazer dama, que é viagem total, tá? Qualquer tipo de desequilíbrio aqui os brancos não querem. Então, mas aqui eu jogo torre H4 mesmo, né? Ou, na verdade eu tomo um peão aqui, desculpa. Isso que eu tava querendo falar, né? Tomo um peão direto, claro. E aí esse torre C8. Torre por G7, acredito que talvez não dê certo, embora lance muito forte, né? Talvez tenha esse rei F8, né? E de repente tá vindo C2 meio imparável. Ah, tem torre H7 agora, porque ameaça trocar as torres, ganhar a torre, né? E se C2 eu ganho a torre e defendo o peão, mas aí ele tem que jogar rei G8, e aí eu volto tranquilamente, tô com 3 peões passados, belos peões passados e saudáveis, né? E se E por D5, aí bispo C2, acho que era o lance. Só que isso aqui é vários computador, tá? Estou só falando como é interessante, às vezes, pegar essa ideia, né? Você não vai jogar D5 nunca na prática. Você não vai entregar um peão com um peão limpo a mais e vai deixar de jogar A3, né? Mas a ideia é tentar entender que algumas posições, vamos dizer que não tem o A3, né? Às vezes você não imagina o D5, e quando você olha esse exemplo, você fala, pô, abri minha cabeça por esse tipo de sacrifício, né? Eu quero passar meu peão aqui de F, mesmo que eu perca um tempo aqui, né? Rei D4 tá vindo. Se rei E6, rei D4, e aqui acho que azedou bastante depois de F5, né? Torre F8 única. Eles analisaram isso até um pouco. Torre F8, F5, toma tudo e rei pro C3. Mas no final deve ser bem perdido, o final qualidade a menos. Mas o Medjarov falou que por isso era melhor jogar A3 aqui primeiro. Se ele entrar nessa variante, ele não perde o peão de A2, né? Mas o computador provava que D5 ganhava, né? Enfim. Só que é o tipo de coisa que é bobagem, né? Se olhar, não, ele não jogou melhor, né? A3 é um lance lógico, né? Um lance lógico, a gente joga com conceito. Jogou A5 e aqui ele não jogou D5, não sei por quê. Porque ele falou que viu, né? Quer dizer, eu sei porque eu não jogaria, porque é um lance difícil. Mas o Medjarov falou que viu tudo isso. Mas acho que ele achou que não precisava também. Então jogou bispo C2, rei D7. E de repente, assim, tá ganho, né? Mas tá vindo rei C6 aqui. E o branco não tá conseguindo andar ainda com as peças tão fáceis. Se jogar F5, esses peões estão bonitos, mas não andam também, né? Então ele jogou D5 a Medjarov, que acho que é interessante. O de antes parecia mais destruidor, né? Sabendo aquelas análises, é fácil falar, né? Bispo D5, rei D4. Ele quer tomar o peão aqui e manter o ataque em G7. Eu não ia gostar de dar esse peão desse jeito assim, porque do outro jeito, na hora que tomava de bispo, eu trocava os bispos e ganhava o final de torres bem convincente, né? Esse aqui parece que, né, tá bem ganho ainda, mas tem jogo. Jogou bispo A2, tomou em C3, rei C6. E aí jogou torre H2 aqui. Ele quer vir pelo centro. Entrar ali. Agora começou a rolar uma bagunça esquisita, né? Mas tá tudo sob controle pro branco, eu acho. Não olhei nada no computador aqui, relembrando só. Então jogou rei C5, subiu com rei. Torre D2. Ele quer entrar em D7 também. Jogou torre H8 aqui pra tentar um contra-jogo, né? Se bispo D5 tampando, acredito que F5 pode ser que ganhe, né? E se peão toma, bispo F5. Não. Olha, enganei vocês. Torre por D5. Torre por D5. E depois bispo B3 cheque, bispo por G8, né? Sempre cheques e tomadas. Sempre cheques e tomadas antes de mais nada. E se for cheque e tomada, melhor ainda. Enganei vocês. F5 agora tá chegando F6, né? Umas coisas desse tipo. Se jogar, por exemplo, lá, F6, né? Peão toma, G7. Depois peão toma, né? E game over, famoso GG. Good game. Então jogou torre H8. Torre D7, entrou pelo centro aqui.
Legal essa manobra, né? Torre H2. Torre H3 cheque, rei B2, bispo D5, né? Torre G7, o Kramnik tentou bem aqui, jogou rei D4, sei lá, tá tentando aprontar alguma coisa. Torre H7, propôs trocar de torre, que o preto não pode aceitar. Torre G3, torre H5. E agora as brancas querem coroar na força bruta aqui, querem jogar torre G5 e coroar o peão de G6, que é imparável, né? Esse bispo E4, eu simplesmente troco e torre G5, né? E as pretas têm que abandonar de imediato, porque tá vindo G7, né? Se trocar as torres, o rei não segura mais o peão de G6. E se não trocar, eu jogo G7 do mesmo jeito. Então jogou torre G2, última tentativa, né? Ficou uma posição curiosa. Só que o Mamed falou que analisou tudo até o fim. Jogou torre G2 aqui. Torre G5 tampando na coluna, né? Esse é um tema bem comum, né? Você tampar a coluna, né, da torre que está defendendo por trás o peão. Torre G2, torre G5. Se trocar ganha fácil, então jogou torre F2. G7, bispo E4. G8, dama, torre por C2. Olha a posição maluca ainda que eles chegaram. Eu acho que não entrava nisso não, nem se eu conseguisse calcular tudo isso. Ia morrer de medo de levar algum ataque aqui. Porque esse rei A1 cheque, torre C1, né? E é perpétuo aqui. Cheque, 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 né? Então tem que subir com o rei. Rei B3. Claro, o branco tá ameaçando várias coisas com a dama agora, né? Então tem que seguir de imediato o preto. Rei C3. Torre C3, aliás, rei A4. Tá ameaçando escapar. E agora a torre C5. Essa posição é linda aqui, merece um minuto de análise. Porque a pessoa emocionada de brancas aqui vai ganhar do Kramnik pela primeira vez na vida, né? A pessoa emocionada aqui que tá... não consegue nem mais pensar de tão ansioso que tá de ganhar do Kramnik. Tão ansiosa, né, essa pessoa. Vai lá e joga dama D8 cheque, né? Porque fala, pô, tô com dama e torre aqui. Eu preciso colocar minha dama pra jogar, né? Vou ganhar fácil agora do Kramnik, né? E aí você já tá sonhando como que ele vai abandonar, como que ele vai estender a mão, né? A torcida toda pulando em cima de você, te levantando, jogando pro alto, né? E aí o Kramnik pega lá e joga rei C4. E agora você tem que ver que... Você percebe que você tem que defender o mate em C6 e o mate em C2. E aí você percebe que a galera, em vez de tá te jogando pra cima, tá começando a rir de você. Que você vai perder uma posição com dama a mais contra o Kramnik. Que essa posição é sensacional, né? Tem que abandonar o branco aqui. Eles mostraram essa posição na análise, achei linda. Não tem como defender o mate aqui, né? Olha que geometria do tabuleiro, né? Que coisa incrível, né? Torre e dama contra torre e bispo. E o rei uma posição aparentemente super aberta, assim, né? Não tá totalmente trancado o rei, né? Tá trancado porque a torre em C5 tá bem, mas, tipo, não é pra dar mate no rei assim, né? E o rei preto tá exposto pra caramba, mas não tem cheque. E acabou, é mate, né? Acabou, não tem o que falar. Dama B6, defende aqui, né? Porque sacrificar dama branco sobrevive, mas aí bispo C2, cheque. Dama B3, bispo B3 mate, né? Então, jogar na intuição 100% das vezes, jogar no embalo assim, vai sair besteira, não dá, né? Você tem que usar a sua intuição pra direcionar o seu cálculo, né? Então, dama D8 é um lance da intuição aqui. Mas aí você pensa no lance e seu cálculo concreto fala, não, para de viajar, dama D8 perde a partida, né? Então, o Majorov jogou torre G2, defendeu aqui o mate em C2, que a ameaça era essa, né? Bispo C2 mate. Esse rei B3, torre C3 de novo. E aí torre G2. Defendeu aqui, sacrificou a torre, porque pode sacrificar a torre à vontade, né? Tem muito material a mais as brancas. E aí bispo F3 cheque, ameaçou o mate aqui em D1, dama D8. E agora finalmente abandonou o Vladimir Kramnik, porque se eu jogar a torre D5, torre D2, por exemplo, troca as torres e força o abandono na hora, né? E se bispo D5, eu não tô ameaçando mais nada agora, porque o bispo tá cravado. Aí qualquer lance ganha. Inclusive... Não, esse já vai ser uma palhaçada desnecessária, né? Qualquer lance, enfim. Eu tava pensando em dama por A5, mas é viagem total. Dama B6, torre D2, enfim. Qualquer lance que acabar as ideias das pretas. E é isso, né? Assim, ponto do Mamedyarov, 1-0. Mamedyarov líder do torneio agora. Vou comentar as outras partidas já em um instante. Mas é de se admirar também a resistência do Kramnik, né? A vontade dele de ganhar. Passou dos limites hoje, em algum momento hoje, né? Embora o H5 parece que foi interessante, né? O Sviderski na transmissão lá, disse que ele falou que ele achou incompreensível esse lance, que o Kramnik nunca faria isso, que ele tá realmente jogando diferente. Ele achou que foi ruim mesmo, o Svider, pelo que eu entendi, né? Não sei se ele quis dizer que foi estranho, só entendi que ele falou que não foi bom.
o H5, né? Mas foi interessante, porque ali a posição é confusa ainda, que ele sem pendurar o peão de H4, né? E incrível esse tema que ele achou ainda aqui, né? Claro que o Medjarov deixou isso, assim, ele sabia que não perdia. Mas calculou bastante, né? O ritmo é bem longo, né? Então aqui ele podia voltar a trabalhar a posição de algum jeito, mas ele viu que era tudo forçado, né? Torre H5, a única ideia das pretas é colocar a torre na sétima, torre G5, e ele percebeu que o Kramnik ia atrás do bispo, né? Porque esse pessoal conhece os recursos já do adversário também, né? Então lá, rei B3, ele analisou que aqui tem que ser torre C5, né? E aqui ele viu torre G2, que é um lance simples, mas bonitinho, né? E aqui as brancas ganharam em 2 lances. Deu uma C4 e abandonou aqui. Então a vitória bem legal do Medjarov, né? Apesar de ele não sair melhor na abertura, saiu um pouco por baixo até. O Kramnik começou a arriscar demais, o Medjarov aproveitou bem, jogou o G6 e na hora que o Kramnik errou, o Medjarov foi lá e aproveitou, né? Ele tomou o peão de H4 e depois ganhou convincentemente o final, né? Ganhou o peão, estabeleceu bem a posição, né? Sacrificou em D5 de volta para ganhar o peão de C3 e depois calculou o arremate final, né? Passando assim rápido, imagino que não teve nenhum erro decisivo na parte do Medjarov, né? Para deixar escapar a vitória, pareceu bem direto. E é isso, o Medjarov líder agora com 4 pontos em 6 rodadas. As outras partidas, o Caruana empatou com o Grishuk, foi uma abertura estranha que virou uma Benoni, que posição branca talvez era um pouco melhor na posição final, o Caruana pior a mais, mas tinha muita compensação, acho que o Grishuk joga mais fácil de pretas ali do que o Caruana de brancas. Os dois bem apurados, o Caruana propôs uma repetição de lance, o Grishuk aceitou, os dois empataram. O Dingiliri empatou com o Karyakin, uma partida bem sem graça mesmo. Foi uma dessas Grunfelds com G3. E aí entrou numa posição que o Karyakin tomou um peão em B2 de dama e o Dingiliri jogou um torre A, um torre B1, repetindo lances contra a dama do Karyakin. Bem sem graça, foi 15, menos de 20 lances, acho, empatou. Dingiliri segue firme pro troféu Guiri com 6 empates seguidos, faltam só 8, desculpa, para igualar o recorde do jogador holandês, o Guiri. E o Karyakin tá com 2, né, depois desse empate. E a última partida que foi a que mais repercutiu, acho, até nas redes sociais, que o Wesley So ganhou do Aronian, né? O Aronian que vinha como grande favorito em todos os sites que eu vi, pesquisas, opiniões. O Aronian estava realmente colocado como favorito pela experiência que ele tinha mesmo, pelas vezes que ele já tentou, né? E pela Copa do Mundo que ele jogou. Ano passado ele teve um ano muito bom. Mas ele perdeu de pretas do Wesley So, Rui Lopes, que ele ficou um pouco pior desde a abertura. Ele foi capturar um peão que foi bem arriscado. E a partida foi sensacional. Fiquei bem na dúvida qual partida mostrar, porque o So sacrificou um peão e demorou pra recuperar bastante esse peão, né? Acho que nem recuperou, né? Na hora que ele foi recuperar, já recuperou uma peça, a dama direto. Já ganhou uma dama por torre e peça. Mas foi muito legal a partida instrutiva do Wesley So. Ele ganhou a primeira partida dele, né? Foi a 2,5 agora. Mas o Rui Lopes bem legal. Jogou com iniciativa, jogou bem confiante. E o Wesley So retomou a confiança com certeza depois dessa partida. Então a gente tem Caruana e Medjarov com 4 pontos em 6. Kramnik, Grishuk e Dingiliri com 3 em 6. Dingiliri é o único jogador que nem perdeu ou ganhou no torneio, empatou todas. O Wesley So chegou no Aronian já com 2,5, 2,5 em 6 os dois. E o Karyakin em último lugar com 2 pontos em 6, mas empatou as últimas duas, está recuperando também. O Wesley So recuperou bem, né, com essa vitória, empatou outras, ele largou com 0 em 2. Depois empatou 3 partidas e ganhou uma, né? Então deve estar muito. De todos os jogadores, junto com o Medjarov, acho que é o que está mais animado. Né? Caruana também tá, com certeza, por estar liderando, mas ele deve estar muito num clima bom, Wesley So, né? Numa dessa, né? Não pode brincar, os jogadores todos são perigosos. Se você pegar até o Karyakin, se ele pega e ganha uma partida amanhã, ele já fica 1,5 atrás dos líderes, né? Você nunca sabe o que pode acontecer. Agora a tendência tá clara que o Medjarov e o Caruana abriram um ponto do resto dos jogadores. E um ponto, né? Então vamos ver como é que vai terminar essa primeira volta, né? O primeiro turno, né? Que seria na rodada do domingo. Amanhã a gente tem o dia livre no sábado. E no domingo tem a última rodada do primeiro turno. E é bem decisivo, porque se um dos dois ganha e dispara 1,5 ponto na frente do resto, vai ser uma corrida difícil de pegar esses dois jogadores. Tirar 1,5 ponto não é fácil não em um turno de 7 rodadas. Então na sétima rodada, última do primeiro turno, a gente tem Grishuk, Medjarov, Kramnik, Dingiliri, Karyakin, Wesley So e Aronian e Caruana. Bom, vamos lá. Então Aronian e Caruana são os dois que eu coloquei lá em cima no meu bolão. Aronian e Caruana. O que vai dar Aronian e Caruana?
Acho que pode dar Aronian nessa. Tô torcendo bastante pro Carona também. Mas acho que pode dar Aronian nessa pra dar uma bagunçada na tabela. Carequinho e Wesley So, acho que vai empatar, os dois são bem sólidos. Carequinho não sei se vai conseguir criar alguma coisa já. Ele tem conseguido resultados melhores agora nas últimas, né? Mas acho que vai empatar essa também. Então empate nessas duas. Não, Aronian primeiro ganhando. Acho que vai tentar. Se ele conseguir ganhar essa, ele dá uma acordada boa no torneio. Vamos ver, né? Tem muito torneio ainda, né? Faltam 8 rodadas. Carequinho e Wesley So empate. Kramnik e Dingiliren. Acho que vai empatar também. Os dois bem sólidos, né? O Kramnik sólido, mas tá. Quer dizer, Kramnik sólido, né? Historicamente falando, porque ele tá arriscando muito. Mas vamos ver, acho que vai acabar empatando mesmo essa. E Grishuk e Mami, acho que vai empatar também. O Mami ganhou uma muito boa do Grishuk de pretas. E é um jogador que arrisca, mas tá jogando incrivelmente bem de pretas também. O Medjarov, sólido, firme, ficou melhor de pretas em várias que ele jogou. Então acho que empate nas três, a Aronian ganha. E ó, o coração torcedor falando, né? Nesse resultado, a Aronian chega bem ali, né? Mas vamos ver, o cara tá jogando muito, muito bem mesmo. Esse palpite é mais de torcedor do que de outra coisa, eu acho. Mas vamos ver. Bom, então terminamos essa sexta rodada. Deixe os seus comentários aí, como sempre. Tenho lido os comentários todos, apesar de não responder. Tenho lido todos os comentários que têm sido muito numerosos, que é o jeito que eu gosto mesmo, quando o canal tem muita visualização, muito compartilhamento e muitos comentários também. Continuem comentando, que eu tenho lido bastante. E vamos ver. E você, tá torcendo pra quem agora nessa reta final? Medjarov e Caruana, ou você ainda bota fé em alguns outros jogadores que estão mais pra baixo? Aronian com 2,5 em 6? Sim? Não? Será que ele ainda pode recuperar? Saberemos depois dos próximos capítulos, né? Cenas do próximo capítulo não temos ainda disponíveis. Mas a gente vai saber depois da sétima rodada se vai mudar um pouco o panorama do torneio ou não. Aquele abraço então, galera. Bom fim de semana pra vocês. Você clica no botãozinho aqui do lado, se você não segue o meu canal ainda, para conhecer não só as análises do candidato, como muitos outros vídeos sempre de xadrez aqui disponíveis no canal GM Cricor. Até a próxima então, galera. Vou ficando por aqui.